Olá, no Conectividade de hoje vamos conhecer mais sobre a indústria de games e jogos eletrônicos que movimenta mais de 8 bilhões de reais no Brasil e o Maranhão acompanha essa realidade nacional desenvolvendo jogos educativos. No estúdio tem entrevista com Roberto Serra, diretor da agência UEMA de Inovação e Empreendedorismo Marandu, referência no incentivo à incubação de startups e aproximação entre academia e mercado. Temos também os quadros Explica Aí, Conexão Parlamentar com um resumo das ações que marcaram a semana no Legislativo e ainda oportunidades de cursos, vagas e editais abertos. Eu sou Natália Macedo e o Conectividade começa agora. A indústria de games e jogos eletrônicos movimenta mais de 8 bilhões de reais no Brasil e o Maranhão tem acompanhado essa realidade nacional. Vamos conhecer um estúdio que desenvolve jogos eletrônicos educativos para ensinar matemática de forma dinâmica nas escolas. A reportagem especial é de Stephanie Souza, Rubenilson Lima, com produção de Aline Cantanhede. A produção de games no mundo já superou as indústrias do cinema e da música juntas. O Brasil é um grande consumidor, movimentando mais de 8 bilhões de reais anualmente. Aos poucos, o país também se posiciona como produtor e exportador de jogos eletrônicos com mais de 1.000 estúdios. Como o do fotógrafo Mircos Freitas, que desenvolve jogos educativos para ensinar matemática de forma dinâmica nas escolas. Ele também produz jogos que trabalham o cognitivo. As produções, além de educativas, possuem caráter social. Os jogos foram criados para funcionar sem internet e começaram a ser aplicados em escolas de regiões quilombolas no município de Alcântara. O nosso jogo de matemática ele se chama Coleção Arithmetics, que é um jogo desenvolvido para aprender tabuada, né, as 4 operações básicas, que é a adição, multiplicação, divisão e adição. E lá ele joga, ele se desafia, né, com um nível fácil, médio e difícil. E ali você também consegue mensurar dados, né? Você consegue coletar dados do que ele acertou, do que ele errou. E com isso a gente consegue ter um progresso do aluno. Isso tudo através de fichas, né? Sem precisar de uma internet, uma infraestrutura que hoje você precisa para ter esse tipo de desenvolvimento. De acordo com o levantamento da Associação Maranhense de Jogos, em 2024 o Maranhão faturou 1 milhão de reais neste setor. O estado também possui 24 jogos autorais, 14 estúdios e 12 desenvolvedores independentes, que produzem jogos para outros estados e países. Os dados mostram um cenário ainda tímido no Maranhão, mas com grande potencial. Estamos conhecendo a Miniverso, uma startup de economia criativa que desenvolve jogos personalizados, principalmente para empresas da indústria e do varejo. E com este equipamento, os óculos VR, é possível construir uma experiência imersiva. Então me dê licença que agora eu vou entrar em uma outra realidade. Uma realidade que está ganhando cada vez mais espaço, a realidade virtual. Desde 2022, o estúdio de Clístenes Eduardo desenvolve jogos eletrônicos. A Miniverso ela surge em 2022, a partir de uma iniciativa empreendedora do Sebrae, chamada Startup Nordeste. De lá para cá, a gente começou a desenvolver simuladores de física em realidade virtual. A ideia era que a gente conseguisse atender escolas, tanto no ensino fundamental quanto médio em geral. Mas, ao decorrer dos projetos, a gente decidiu pivotar para o mercado e varejo. Hoje nós trabalhamos com ativações de marca e treinamentos. Por exemplo, imagine que haverá um evento e a empresa ela quer disputar a atenção de todo o público naquele evento. São vários estandes, cada um com uma coisa mais inovadora. Então a realidade virtual ela surge nesses eventos para atrair o pessoal para aquele stand e também para proporcionar uma experiência mais imersiva. Rayara atua como desenvolvedora de games na empresa, um exemplo do aumento da presença feminina no setor de tecnologia. Eu sempre tive muita curiosidade pela área de tecnologia, o que me fez ingressar no curso técnico em informática. E eu resolvi seguir nessa área e procurar por oportunidades. É uma área que está crescendo bastante
e eu me interessei especificamente pela parte de jogos e comecei a buscar eventos nesse setor. Foi onde eu conheci o Clístenes e a gente começou a trabalhar juntos nessa parte de desenvolvimento de jogos de realidade virtual. O espaço onde estamos é a agência Marandu da Universidade Estadual do Maranhão, incubadora pioneira no estado para apoiar ideias digitais inovadoras. A Marandu é outra iniciativa que demonstra o crescimento da tecnologia no Maranhão. Surge com o objetivo de estimular a inovação e o empreendedorismo dentro da universidade. O que antes era pesquisa científica e somente ideias, se transforma em projetos e negócios reais, gerando resultados sociais e movimentando a economia. A agência tem o apoio do SEBRAE e da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Clístenes, assim como muitos outros jovens, utilizam esse espaço. O SEBRAE tem sido um grande incentivador do mercado tecnológico. Olha, nós temos estruturado programas de desenvolvimento de empreendedores que querem seguir aí pelo caminho do desenvolvimento de games. Nós temos programas de startups que atendem algumas dessas iniciativas. Nós temos o programa de economia criativa que a gente faz em parceria com a FAPEMA, que gera a orientação e o apoio financeiro a esses empreendedores, que é muito importante. Com o mercado e projetos cada vez mais em expansão no estado, locais como esse, desenvolvido pelo SEBRAE, dão estrutura e suporte para o empreendedorismo gamer ir mais além. Deise e Raíssa são exemplos da utilidade desta ferramenta, um laboratório que permite desenvolver ideias e soluções e de se conectar com o universo gamer no Maranhão. Eu acho incrível como a gente vem tendo muito apoio, inclusive esse espaço que a gente está agora, o SEBRAE Lab, ele foi estreado pela AMA Games, eles desde sempre apoiaram muita gente, a gente todo ano está realizando diversos eventos por aqui. E é interessantíssimo como a gente consegue ir atrás e conseguir esse apoio, porque tem muitos eventos importantes acontecendo, tem muitas oportunidades que a gente possa mostrar esse valor para o resto do mundo. Eu enxergo o Maranhão hoje como um dos precursores, né? A gente tem poucos estados que eu observo que tem iniciativas como o nosso e pouco a pouco a gente está se conectando com o mercado. A gente sabe que a diferença ainda é grande, a passos lentos, mas a gente está levando eventos, tem soluções que estão ganhando destaque, notoriedade no cenário nacional. Recentemente fomos aprovados na GDC, né, que é um dos maiores eventos voltados à área de jogos e traz uma visibilidade para o nosso estado também. Então o Maranhão está ganhando destaque pouco a pouco. Raíssa faz parte da diretoria da AMA Games, que tem desempenhado um papel importante no fomento deste setor no estado. Ela também ajudou a desenvolver jogos que abordam sobre a cultura regional, saúde e preocupação ambiental. Aqui no Maranhão a gente criou vários jogos e eu gosto muito de citar alguns trabalhos bem regionais, bem característicos que eu pude participar. Vou citar aqui 2 exemplos, que foi o Alana e o Animais da Amazônia. O Animais da Amazônia, ele foi participante do Inova Maranhão e nele a gente trabalhou mais voltado para a arte, mas contemplando toda essa parte da fauna amazônica, principalmente focado nesses animais com risco de extinção. Já na Lana, a gente trabalhou essa parte mais voltada para o lúdico infantil. A gente trabalhou com essa parte da exploração, fotografando as lendas, fotografando elementos da nossa cultura, como Cazumbá, Fofão. A Deise desenvolveu um jogo eletrônico que ensina sobre educação financeira, voltado para o público infanto-juvenil, a ser implantado principalmente em escolas. A Capboss é uma plataforma de educação financeira híbrida, onde nós levamos educação financeira por meio da gamificação. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que quase metade da população brasileira encontra-se em estado de inadimplência e isso tem impactado diretamente a economia do nosso país. Paralelamente, a gente estava participando do programa Inova Maranhão e decidimos criar essa solução gamificada, o ensino à educação financeira facilitado por meio da gamificação. A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação também tem investido nos últimos anos neste segmento. Dentro do Programa de Incubação de Startups, o PICIM, o governo do estado já investiu no total mais de 8 milhões de reais em fundo perdido. Então, para quem não sabe o que é fundo perdido, é o recurso que o estado aporta naquelas startups através do subsídio, né?
E aí a startup usa o recurso, presta conta junto à FAPEMA, com o objetivo de desenvolver mesmo os negócios, né? Então, o governo do estado ele entra na parte mais complexa do negócio, que é a parte nascente. Então, onde muitas startups têm uma enorme dificuldade de encontrar recurso, é onde o governo do estado entra, né? No capital semente. Quando não existe nada além de ideação. Então, só existe a ideia, o governo do estado vai lá e aporta o recurso financeiro. O mercado de jogos eletrônicos no Maranhão ainda enfrenta desafios estruturais, precisa de mais investimento e mão de obra especializada. Há um ecossistema, esse ecossistema tem um potencial grande de desenvolvimento, que pode gerar novas rendas, pode gerar oportunidade, mas é preciso estruturar todo esse ambiente, né, fazendo com que esse empreendedor que tem uma ideia possa se desenvolver e principalmente se conectar com o mercado. Desafios que aos poucos são vencidos graças à dedicação de todas as pessoas envolvidas no universo gamer maranhense. Um cenário com muitas mãos, desde os empreendedores que pensam e promovem a tecnologia no estado com apoio técnico das instituições que acreditam e investem na pesquisa, até o consumidor final, que reconhece na inovação um caminho possível para transformar a realidade. É daí para mais. Na reportagem a gente ouviu falar no termo startup. No quadro Explica Aí, vamos entender de forma simples o que significa. Startup é uma empresa criada para desenvolver uma ideia de negócio com potencial de crescimento. Geralmente busca resolver problemas ou atender necessidades de forma inovadora. Muitas começam com equipes pequenas e modelos que ainda estão sendo testados. Nos primeiros passos, a startup avalia se a sua solução realmente funciona e agrada ao público. Nesse período, ajustes e mudanças fazem parte do processo para aperfeiçoar o produto ou serviço. Quando a ideia apresenta bons resultados, a empresa pode crescer, conquistar mais clientes e atrair investimentos para ampliar suas atividades. Entender os termos ajuda a lidar melhor com eles. E é sempre bom a gente ficar por dentro dessas terminologias. No próximo bloco, a gente conversa com Roberto Serra, diretor da agência UEMA de Inovação e Empreendedorismo Marandu. Eu volto já. Olá, estamos de volta e o Conectividade conversa com Roberto Serra, diretor da agência UEMA de Inovação e Empreendedorismo Marandu, referência no incentivo à incubação de startups e aproximação entre academia e mercado, até que, enfim, ele está aqui com a gente para a gente entender o que é a Marandu. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Natália. Estou à sua disposição. Professor, a gente vai começar aqui do básico para todo mundo entender o que é a agência Marandu. A agência Marandu é a agência UEMA de Inovação e Empreendedorismo. Essa iniciativa, ela vem na esteira de um movimento que se deu a partir do primeiro governo Lula no Brasil, com a constituição de núcleos de inovação tecnológica dentro das universidades, como uma forma de dinamizar a conexão da academia com os setores produtivos. Uma vez estabelecido um núcleo de inovação tecnológica dentro das instituições científicas e tecnológicas, a gente tinha um caminho pavimentado para escoamento, por exemplo, da nossa propriedade intelectual. Patentes e todos os outros ativos de propriedade intelectual poderiam chegar mais facilmente no setor industrial, por exemplo, e dinamizar assim a economia do país. A partir daí, várias universidades brasileiras redimensionaram esses núcleos de inovação tecnológica, constituindo o que a gente conhece agora como agências de inovação. É o caso da USP, da Unicamp, da UFMG e de tantas outras universidades no Brasil. Agora, professor, esse movimento não é de agora não, né? Como você falou, já tem uns 10 anos de estrada ou mais, né? Já tem algum tempo, mas apesar disso, ainda é um movimento em consolidação. Só para você ter uma ideia, agora, na semana passada, foi constituída pela primeira vez
uma comissão parlamentar na Câmara, no Congresso Nacional, uma comissão mista entre senadores e deputados para startups e empreendedorismo inovador, que, em última instância, é uma consequência imediata desse movimento das agências de inovação pelo Brasil. Uma curiosidade, por que a agência recebeu o nome de Marandu? Então, boa pergunta. Normalmente as universidades adotam, batizam, né, atribuem o nome da agência ao nome da universidade. A agência Inova USP, Inova Unicamp. Então, não seria nada inovador repetir o que outras universidades já estariam fazendo. Por essa razão, a gente resgata um pouco da cultura dos povos originários. Marandu é uma palavra em Guarani, que quer dizer ideia, novidade, que é a base da inovação. Por essa razão, a gente atribuiu essa nomenclatura à nossa agência. E como é que a Marandu aproxima a universidade, no caso a academia, da sociedade, professor? Basicamente, a gente identifica dentro da universidade agendas de pesquisas que se conectam a necessidades dos setores produtivos ou da sociedade em geral, o governo, por exemplo. Ou então o contrário, a sociedade representada por um desses segmentos, o setor industrial, governo ou iniciativas isoladas, procuram a agência para tentar identificar que alternativas, que soluções podem ser dadas a partir da universidade. Então, a gente está colocado como uma ponte nessa conexão. Eu vi que a Marandu ela tem eixos de atuação. Que eixos são esses, professor? Basicamente, a gente atua com a organização de todos os ativos de propriedade intelectual da universidade. E quando eu falo de ativos de propriedade intelectual, estou falando de patentes, softwares, desenho industrial, cultivar, que são especificidades da criação humana, científica, que podem atender a essas necessidades que estão representadas pela sociedade. Mas também a gente atua com um forte direcionamento de políticas institucionais para a inovação, despertando a academia, especialmente pesquisadores, para que suas pesquisas tenham, de fato, aderência a essas necessidades que estão postas pelo mercado, por exemplo. É inadmissível que nós façamos investimentos na academia e esses investimentos não sejam percebidos pela sociedade. Uma das grandes estratégias da agência Marandu é exatamente fazer com que a sociedade perceba que a universidade tem respostas a oferecer para esse conjunto de demandas. Então, essa talvez seja a nossa maior agenda e maior desafio hoje, fazer com que pesquisadores dentro da universidade estabeleçam parâmetros para suas pesquisas que não deixem de considerar as pessoas que estão doentes, a infraestrutura que é deficitária, o transporte urbano ou qualquer outra necessidade que possa existir. Agora, dentro desses eixos, professor, tem algumas terminologias, alguns termos, que para a gente pode ser mais simples, mas para quem está assistindo é mais difícil, como incubadora, startups. O senhor poderia explicar para quem está em casa, nos acompanhando, o que são essas terminologias, esses termos? De fato, há um universo de palavras muito peculiar nas agendas relacionadas à inovação e empreendedorismo, ou empreendedorismo inovador, que é o caso aqui. Essas terminologias elas são muito em razão da influência anglo-saxã nesse domínio dessa agenda da inovação já há algum tempo. Então, quando a gente ouve, por exemplo, falar do Vale do Silício, o que está ali representado é um esforço cooperativo dentro de um conceito que a gente chama de tríplice hélice, quando governo, universidade e empresas se unem para gerar um desenvolvimento local, regional. Então, para que esse desenvolvimento cooperado entre governo, empresas e universidade aconteça, um conjunto de estratégias é estabelecida. Uma delas é a incubadora de empresas. É o caso hoje da Universidade Estadual do Maranhão, outras universidades aqui no nosso estado também estão se estruturando nesse sentido, para constituírem esse lugar que abriga iniciativas empreendedoras que precisam de cuidados especiais, porque senão podem ser comprometidas em sua trajetória e morrer.
Então, a incubadora, tal qual aquela que nós conhecemos de um hospital que abriga crianças recém-nascidas, a incubadora de empresas, ela recepciona iniciativas empreendedoras que necessitam de cuidados especiais para a sua jornada até o mercado. Agora, startups, por exemplo, é uma denominação comum, convencionada no mundo inteiro, e para a definição de uma iniciativa empreendedora inovadora, única, que esteja no seu estágio inicial e que seja caracterizada, perdão, basicamente por duas características, um alto poder de escala e a replicação. Então, normalmente, startups, elas possuem uma forte base tecnológica, porque, caso contrário, elas não conseguem escalar e replicar. Então, quando eu pego, por exemplo, o caso do iFood ou do Uber, a gente tem aqui empresas de base tecnológica que, num apertar de botão, elas podem ser reproduzidas em outros locais, sem a necessidade de todo um esforço de transformação naquele outro ambiente. Empresas tradicionais não, elas precisariam de infraestrutura, pessoas que fossem levadas para outro local. Então, as empresas de base tecnológica, como é o caso das startups, elas têm essa facilidade de escala muito rápida. Por isso, a gente tem fenômenos ocorrendo no mundo inteiro de empresas que conseguem entrar em mercados diferentes com muita rapidez. Agora, professor, junho foi um mês de muitas novidades para Marandu. Teve aí a estreia do Marandu Cash. Como é que surgiu essa ideia? O Marandu Cash, ele é exatamente uma das estratégias para essa sensibilização da comunidade de maneira geral, da sociedade, mas ao mesmo tempo todas as discussões elas são muito voltadas para dentro da universidade, exatamente para criar esse ambiente de percepção de que a universidade não pode se isolar, ficar circunscrita aos seus muros, ela precisa entender que existem necessidades na indústria, por exemplo, que só podem ser resolvidas com pesquisas. E que se a indústria prospera, o Estado está prosperando, o país está prosperando, isso é bom para todo mundo. Então, as relações, via de regra, que foram estabelecidas historicamente entre a universidade e os setores produtivos, foi muito comprometido, porque nem a universidade buscava essa indústria para dizer, olha, eu tenho a solução para o seu problema, muito menos a indústria ia até a universidade para dizer, nós precisamos da ajuda de vocês. Então, o Marandu Cash é uma forma da gente chamar a atenção para essa necessidade de conexão entre o que a UEMA ou as universidades, de maneira geral, podem fazer em favor de quem tem alguma necessidade fora. Quem quiser acompanhar, consegue como, professor? Pelas redes sociais da Agência Marandu, pelos canais do YouTube, tanto da Marandu quanto da UEMA, é possível saber o que a gente está discutindo. O último programa exibido, por exemplo, discutiu uma questão muito importante, que é a propriedade intelectual no Brasil, a partir de um ranking que foi divulgado pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esse instituto, ele é responsável por todos os registros de propriedade intelectual no Brasil. Então, a gente consegue, por exemplo, identificar qual é o potencial de inovação existente no país, simplesmente pelo volume de patentes que é depositada num determinado ano. Só para você ter uma ideia, o Brasil acumula entre patentes estrangeiras e nacionais algo em torno de 27 mil registros por ano, em média. Desses 27 mil, somente 7 mil patentes, aproximadamente, são registros de brasileiros ou de residentes no Brasil. Se a gente comparar com os Estados Unidos ou com a China, por exemplo, o abismo é gigantesco. A China está registrando algo em torno de 1,5 milhão de patentes por ano, enquanto que a gente está com 7 mil, e isso indica exatamente a pujança de um sistema que está organizado para canalizar sua força criativa para quem precisa. Isso acontece com soluções para a saúde, por exemplo, então medicamentos novos que estão surgindo, princípios ativos, né, que estão tratando doenças que há muito tempo não estavam sendo tratadas, problemas relacionados à infraestrutura urbana, à segurança pública. Não há nenhuma área que não possa ser contemplada com algum tipo de solução de base científica.
E é para isso que a academia serve, para olhar para esses problemas existentes e tentar apresentar soluções com aquilo que ela tem competência para fazer. Nesse mês também teve parceria da UEMA com a SECT, que é a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. A Marandu está inserida também nessa parceria, professor? A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, ela é quem tem a orquestração desse grande sistema que envolve o ensino superior e naturalmente, como nós estamos vinculados à reitoria da universidade, a agência Marandu, ela se conecta diretamente com esse sistema de ciência, tecnologia e inovação. Basicamente, quando a gente produz ciência, a gente precisa fazer com que essa ciência seja percebida, e ela é percebida por meio de uma tecnologia. Essa tecnologia pode ser um princípio ativo, né? Antes do princípio ativo, o que havia era um estudo científico. Então, a ciência ela é transformada em tecnologia e quando ela consegue chegar na mão das pessoas, numa prateleira de uma farmácia, ela é uma inovação. Então, esse sistema que é liderado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, ele é extremamente indispensável para o desenvolvimento de qualquer estado. Sim, agora só para a gente encerrar, professor, o que a gente pode esperar da agência Marandu nos próximos meses? Recentemente, nós concluímos um ciclo formativo de 19 iniciativas empreendedoras que passaram por uma incubação de 12 meses e agora nós estamos em meio a um processo de finalização de um período de pré-incubação, que a gente chama. Houve uma seleção, 65 iniciativas empreendedoras foram pré-selecionadas e dessas 40 vão ingressar na incubadora UEMA agora no dia 10 de julho. Então, nossa expectativa é de que, ao final de 12 meses, a gente tenha mais um conjunto de negócios de base científica e tecnológica servindo ao Estado do Maranhão em alguma área, tal qual já servem essas empresas que foram formadas nesse último ciclo da incubadora. Então, a gente tem lá empresas que atuam com controle biológico de pragas na lavoura, até empresas que trabalham com visão computacional e inteligência artificial. Então, são respostas desse tipo que nós somos capazes de oferecer quando a gente emprega conhecimento para algum tipo de necessidade. Agora, professor, eu falei encerrar, mas eu vou fazer um novo encerramento, que na verdade é um reconhecimento. A assessoria de comunicação da Marandu, que inclusive está aqui representada pela Virgínia, eu acompanho a página da Marandu e vocês estão dando um show, porque assim, as redes sociais, elas aproximam, né, aquilo que a agência quer falar do público. E eu queria fazer esse reconhecimento aqui, publicamente, porque vocês realmente estão brilhando nas redes sociais e desejo que brilhem mais ainda. Muito obrigado, Natália. Eu que agradeço. A gente está simplesmente dando visibilidade para algo que é indispensável hoje para a sociedade, né? Obrigada, professor, e Muito volte obrigado. mais vezes. Voltarei. Vou lhe chamar. No próximo bloco tem Conexão Parlamentar e Dicas de Oportunidades. É um minuto só. O Conectividade está de volta com um giro pelas ações que foram discutidas na Assembleia Legislativa durante essa semana. Projetos de lei, propostas e decisões que impactam diretamente as nossas vidas. Fora da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Catulé Júnior participou da solenidade de celebração dos 190 anos da Polícia Militar do Estado. Durante os trabalhos no plenário, o deputado Aloysio Santos destacou que vai novamente oficializar um convite para a Superintendência do DENIT para discutir a situação das rodovias federais que cortam o Maranhão, especialmente a BR-222. Ainda durante as atividades no plenário da Casa, tomou posse o deputado estadual professor Marco Aurélio. Ele assume o mandato depois do pedido de licença do deputado Carlos Lula. E agora é hora de olhar para o presente com oportunidade. Quem chega com vagas, cursos e editais abertos é a Paula Torres.
Oi, Nath, muito bom estar com você mais uma vez aqui no Conectividade. E já está no ar mais uma edição do Conecta Oportunidades, trazendo concursos, editais e vagas de emprego que estão com inscrições abertas aqui no Maranhão. E a primeira oportunidade é para quem sonha com uma vaga no serviço público. A Prefeitura de Carolina está com concurso público aberto para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. São 381 vagas entre imediatas e cadastros de reserva. Os salários variam de R$ 1.621 até R$ 14.040. As inscrições seguem abertas até o dia 6 de julho e devem ser feitas no site concursos.icap-to.com.br. E tem mais oportunidade no setor público. A Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão está com um processo seletivo aberto para a formação de cadastros de reserva. As vagas contemplam municípios como Açailândia, Caxias e Porto Franco. Os salários podem chegar até R$ 3.818,92, dependendo do cargo. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site procel.ceap.ma.gov.br. Agora vamos falar de emprego em São Luís. O Adrenalina Park está com vaga aberta para manutenção e limpeza. A oportunidade é para atuação na capital maranhense com jornada de trabalho das 8 da manhã à 1 da tarde. A empresa oferece treinamento para manutenção das atrações com a equipe especializada. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail adrenalinaparkrh@gmail.com. E tem mais oportunidade agora na área da saúde. O Hospital e Maternidade Natus Lumini está com vaga aberta para líder de atendimento no setor de gerenciamento de leitos. Os candidatos devem ter ensino médio completo ou estar cursando gestão hospitalar, além de disponibilidade para escala 12/36. Experiência na área será um diferencial. Os currículos devem ser enviados para o e-mail trabalhoconosco@natuslumini.com.br. Então aproveita as oportunidades, atualiza o currículo e compartilha essas informações com quem está em busca de uma vaga de emprego ou de uma oportunidade no serviço público. Semana que vem tem mais Conecta Oportunidades aqui no Conectividade. Eu te espero. Obrigada, Paula. O Conectividade fica por aqui. Hoje a gente falou sobre a indústria de games e jogos eletrônicos que movimenta mais de 8 bilhões de reais no Brasil e o Maranhão acompanha essa realidade nacional desenvolvendo jogos educativos. No estúdio, teve entrevista com Roberto Serra, diretor da agência UEMA de Inovação e Empreendedorismo Marandu. Na próxima semana tem mais, sempre às 3 da tarde na TV Assembleia, canal aberto 9.2. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/TV. No YouTube, TV Assembleia Maranhão. Acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.